Gênesis capítulo 13, verso 14. A Bíblia diz: disse o Senhor a Abrão. Abrão é o Abraão antes da transformação. Depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha, desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda a terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Qual foi a palavra de Deus para Abraão na primeira frase? Ergue os olhos e olha, veja, enxergue. Hoje eu quero trazer essa mensagem para você, porque nós estamos no ano da restituição. E é importante que você saiba o que o Senhor quer restituir para você. Porque talvez você nem sabe que foi roubado. Nem sabe que algo está adormecido no seu coração. Mas a palavra do Senhor para Abrão é o seguinte: é como se Deus falasse: tudo aquilo que você for capaz de enxergar é o que eu vou te dar. Então, qual que vai ser a nossa oração hoje? Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Então, Deus falou para ele: olha para o norte, para o sul, para o oriente, o leste e o oeste, e tudo que você conseguir enxergar, aquilo que os seus olhos vislumbrarem, é o que eu vou te dar. Então, é tão importante eu e você enxergarmos as coisas na ótica de Deus. Deus está lá em cima, né? Uma das experiências que eu tive lá no salto de paraquedas foi ver as coisas lá do alto. No início eu fechei o olho, né? Porque abrir a portinha do avião, eu sempre andei de avião de porta fechada. Mas de repente, uma hora alguém abre e fala: fica lá na frente. Aí tem a linha assim do avião, aí você tem que agachar assim, não tem nada para segurar. Isso é terrível, nada. Então, você confia que alguém está te segurando. E nos segundos iniciais eu tive que fechar o olho, senão era capaz de eu não saltar. Mas enxergar as coisas, né? E aí quando abriu aquela asa que me deu a maior sensação de alívio na vida, né? Abriu a asa e a gente começou a voar e aquilo... A visão de Deus é sempre assim. Deus enxerga a sua vida como um todo. Lá no Brasil, no dia 7 de setembro, costuma fazer comemorações militares, desfiles militares, né? E você senta para assistir um desfile e passa lá o pessoal da artilharia, depois a cavalaria, depois a infantaria, né? É todo um desfile, você vê por partes. Você só consegue ver aquele intervalo ali onde você está em frente. Mas se você pegar um drone, hoje em dia está tão fácil, né? E filmar por cima, você vai ver o desfile todo. Você sabe, Deus enxerga a nossa vida como um todo. Ele sabe todos os dias que você vai viver nessa terra. Por isso, Ele quer que você tenha a visão dEle. Porque quando você enxerga a sua vida só as partes, você apenas sobrevive. Então, tribulação uma atrás do outro, é um problema atrás do outro, é uma questão para resolver, e eu não consigo ver lá na frente, eu não consigo ver o que Deus fez lá para trás, mas hoje o Senhor vai abrir os seus olhos e você vai enxergar a sua própria vida como o Senhor enxerga, como Ele vê. E quando a gente enxerga como Ele, uma coisa que vai começar a acontecer muito na sua vida é você sonhar. Porque Deus quer te dar informações e visões acerca do futuro. Quantos querem receber sonhos e visões do Senhor? Fala aí para o seu vizinho: Deus quer te fazer um sonhador. Então, eu preciso enxergar o que Deus tem para a minha família. O que Deus sonha para o meu negócio, para a minha vida financeira, né, para o meu ministério, para a minha saúde, para a minha vida como um todo. Eu preciso enxergar isso, porque tudo aquilo que eu for capaz de enxergar é o que o Senhor pode nos dar. Aleluia. Então nós vamos pedir luz, direção, visão, além do que os olhos naturais possam ver. Porque a verdade é que Deus quer que você imagine coisas. Sabe, essa coisa de ficar imaginando não é só para criança. Olha como é que Deus fala com o seu povo. Lá em Números, capítulo 12, verso 6,
A Bíblia diz: então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, será que tem algum profeta aqui hoje? Aleluia. Eu, o Senhor, em o que, irmãos? Em visão a ele, me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Então, olha qual que é o modus operandi de Deus. Lá no Velho Testamento, só tinham 3 tipos de pessoas que tinham essas experiências sobrenaturais com Deus e tinham um relacionamento com o Espírito Santo, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Só esses tinham o Espírito de Deus. Todos os outros precisavam de um desses para falar com Deus, um intermediário. Mas na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, o Senhor veio como intermediário e conectou você a Deus. E não só isso, Ele te deu agora uma nova natureza, você é uma nova criatura. Lá em 2 Pedro 2,9 diz que nós somos reino e sacerdotes. Então, antes o rei e o sacerdote tinham experiência com o Espírito Santo. Agora você se tornou rei e sacerdote. Logo, você também tem experiências com o Espírito Santo. Então, o que vai ser comum acontecer na sua vida? Sonhos e visões. O que diferencia alguém que está morto e outro que está vivo é porque quem está vivo sonha. E você vê muito zumbi por aí. O que é o zumbi? É um morto-vivo. Ou vivo-morto, não sei. Ele se move, mas não tem sonhos, não tem expectativa, não tem visões proféticas. Não consegue ver nada além do dia que ele está vivendo. Isso é morte. Mas hoje o Senhor vai encher o seu coração de sonhos e visões, porque Ele fala com você, Ele faz conhecido pelos sonhos, Ele fala com você nas visões. Você vai começar a enxergar tudo aquilo que Ele tem para você, e quanto mais você enxergar, mais será restituído. Diga um aleluia, diga glória a Deus, diga eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Então, voltando para a vida de Abrão, lá em Gênesis capítulo 15, verso 1, coloque aí para mim, por favor, Gênesis 15, 1, a Bíblia diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Como é que veio a palavra? Numa visão. Aleluia. E disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Olha a palavra de Deus para Abrão. O seu galardão vai ser grande, a sua descendência vai ser grande. Você vai ser um homem, né, de muitos sonhos que aconteciam. A sua descendência vai povoar essa terra. Essa era a palavra de Deus para Abrão. Só tinha um problema: Abraão não tinha filhos. Você sabe, quem não tem filho, o dia que morre, acabou a família, acabou o nome, não continua. Então, como é que algo vai ser continuado? Como é que algo vai ser grande se não tem ninguém para continuar? Então, é um dilema. Você sabe, Abraão não conseguia enxergar essa palavra. E isso acontece comigo e com você. Às vezes o Senhor já liberou uma palavra, mas você não consegue enxergar aquilo que Ele falou. Porque a circunstância é diferente do que Deus falou. Deus falou algo, a minha circunstância é outra. Então, nesse momento, você vai ter que decidir se crê na palavra de Deus ou se fica com o que os seus olhos podem ver. Mas aí Deus ajuda. Deus, então, para mostrar para Abraão a vontade dele, para exemplificar ali, olha o que Deus faz. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: o que Deus disse aqui para Abraão? Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então,
Abraão tinha já uma palavra, ele tinha já uma crença em Deus, mas não conseguia enxergar. E Deus, para ser bem didático e bem claro, porque Deus quer falar com você de uma forma que você entenda. Não existe mais mistério na nova aliança, tudo foi revelado em Jesus. Ele quer mostrar para você. Então Abraão foi levado para olhar para as estrelas. E é interessante que alguns estudiosos sugerem que Abraão ensinou astronomia para os egípcios na época, porque Abraão era uma pessoa extremamente inteligente e estudada. E, sendo isso verdade ou não, vamos considerar que seja verdade. Abraão estava acostumado a olhar para as estrelas de forma científica, estudiosa, digamos, natural. Mas de repente algo aconteceu, porque os seus olhos foram abertos. O que era natural agora passou a ser espiritual. Abraão olhava para as estrelas para ficar estudando coisas naturais, fenômenos, coisas da física, mas agora ele olha com outros olhos, diga outros olhos. A mesma coisa acontece comigo e com você quando começamos a sonhar. Você olha para o seu casamento, talvez você está olhando para o seu casamento de forma natural, mas o Senhor vai te dar outros olhos e você vai enxergar de forma espiritual. Talvez você olhava para o seu marido como um Shrek, né? Aí o Senhor te dá outros olhos e de repente você acorda e vê um príncipe do seu lado. Aleluia! Talvez você, marido, olhe para a esposa e enxerga uma Fiona. É Fiona o nome dela? Mas agora o Senhor vai te dar outros olhos e você vai acordar apaixonado. Você vê o que o sonho faz? Quando você namorava ou cortejava, né? Você tinha sonhos de encontrar aquela pessoa. Sim ou não? Isso foi roubado. O Senhor vai restituir os olhos de amor para o seu cônjuge. E até setembro, outubro, vai nascer muitas crianças. Aleluia. E você que é solteiro, sonha com o casamento. Eu, quando conheci minha esposa, ela morava na cidade que chama Goiânia, eu morava em São Paulo, são 1.000 quilômetros de distância. Mas todo mês eu pegava o meu carro, andava 9 horas só para ver. Isso é ou não é alguém que sonha? Você acha que eu passava 9 horas conduzindo, reclamando? Oh vida, oh céus, que coisa. Essa mulher me faz isso. Como é que pode isso? Estou tranquilo aqui, de repente agora tem que viajar. Não, eu fazia, era sonhando, pensando. A hora que eu chegar, vou dar um abraço, que a gente fez corte, não podia fazer muita coisa. Eu tenho que levar uma vela comigo. Às vezes levava o irmão, ele ficava falando de outros assuntos, eu pensando nela. E eu falava, peraí, não, vamos falar de outra coisa, fica quieto. Dorme aí, se eu precisar, você vem dirigir. Isso é coisa de quem está sonhando. Mas com o passar do tempo, o inimigo rouba isso. E aí o casamento entra numa esfera natural, às vezes sem tanta alegria assim. Então, faz quanto tempo que você e sua esposa não saem para um parque, só os dois, para conversar, para falar de um versículo, né? A esposa e o marido brincam de pega-pega. O que é pega-pega? Um sai correndo e o outro vai atrás. Se a esposa não quer fazer isso, pega um pedaço de pau e manda ela correr. Nós estamos no ano da restituição. Deus vai restituir o físico que você tinha quando você casou. A força que você tinha. Antes a intimidade era um dia sim, o outro também. Agora é uma semana sim, 3 não. Para com isso. Vamos crer na restituição. Aleluia. Então, isso tudo é enxergar de uma outra maneira. Talvez você está olhando o seu trabalho de forma natural. Deus te deu ousadia, você começou um negócio, se tornou um empreendedor. E
E agora o Senhor está te levando a sonhar. Ele está te dando outros olhos, Ele está te dando um prisma diferente, uma forma de enxergar as coisas diferente. E essa forma é através de sonhos. Quanto mais sonhos há na sua vida, mais o Senhor pode te abençoar e abrir portas e dar caminhos. Por quê? Porque quem sonha é sempre abençoado. Vê se tem alguém sonhador do seu lado aí. Pergunta para ele, seu coração está cheio de sonhos? Então, aquilo que era para Abraão rotineiro, aquilo que era uma simples tarefa, aquilo que era uma ocupação, começou agora a ser alvo e inspiração de sonhos. Ele já não olhava mais para o céu da mesma maneira. E você sabe, entre a palavra de Deus para Abraão e o nascimento de Isaac, demorou 12 anos. Foram 12 anos de sonhos alimentados. Foram 12 anos de perseverança na palavra, crendo. Todo dia ao anoitecer, ele lembrava da palavra. Sabe, eu fiz uma sala ali para mim, depois de muito tempo, e eu tenho muitos símbolos ali. Se você quiser entrar, pode entrar lá. Eu gosto tanto de símbolos. Lá em São Paulo, fomos no Museu de Arqueologia Bíblica, e quantas coisas lá que eram da época de Abraão. Talvez Abraão pegou aquele negócio lá, não sei. Eu quero acreditar que sim. Naquela época não era tanta gente assim, não é? E os símbolos te mostram coisas que lembram de sonhos. Então, eu fui numa loja lá em São Paulo, queria comprar lá um monumento, mas estava muito caro e final de férias o dinheiro já está curto, né? E tinham lá 2 homens carregando um cacho de uva. Esses 2 homens eram os espias que foram enviados para Canaã. E para que aquele povo visse o quão bom era a terra, eles trouxeram um cacho de uva que tinha que ser carregado por 2 homens. Então eu vi aquilo lá e falei, próxima vez que eu vier em São Paulo, vou comprar, pôr na minha sala ali. Aí se você for passar na minha sala, tem vários símbolos. Por quê? Porque eu sou sonhador. Eu quero todo dia olhar para algo que me leve a olhar para os céus, a lembrar das palavras. Você sabe, lá em São Paulo também, eu comprei um tijolinho de barro, porque para comprar esse prédio aqui, nós fizemos uma campanha, quantos lembram? Tinha lá um porta-chaves com um tijolo pequenininho, ali de plástico, e os irmãos ajudaram tanto a vender aquilo, a gente fez sorteio de um carro, né? Tudo isso para investir nisso. E aí eu achei um tijolo pequenininho de barro, trouxe, vou pôr ali na minha sala, para todo dia eu olhar e saber que há pessoas generosas no nosso meio. Para saber que o Senhor deu sonhos e nós conquistamos isso. Então, quando o Senhor abre os seus olhos e você passa a ser um sonhador, alguém que tem visões, as coisas acontecem. Simplesmente acontecem. A sua vida nunca mais será a mesma quando você começar a sonhar. Sonhe com seus negócios, sonhe com a prosperidade que o Senhor quer te dar, sonhe com a família que Ele quer te dar, sonhe com uma célula grande, sonhe coisas que você não consegue fazer naturalmente. Se você consegue, talvez não seja uma obra estritamente de Deus. Eu gosto de fazer coisas impossíveis, porque eu tenho certeza que é Deus, tenho certeza que é a graça de Deus. Mas nós podemos ser roubados nessa visão. O diabo sabe que aqueles que são sonhadores, eles conquistam. Ele sabe que aqueles que têm visões, eles vão caminhar segundo aquela visão, segundo aquele propósito. E alguém pode estar ouvindo e falar, pastor, eu já passei da idade de sonhar, isso aí é coisa de adolescente. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ler? Lucas, quando escreveu o livro de Atos, da história da igreja, ele repete uma palavra do profeta Joel. Diz o quê? Atos 2:17. Isso aqui Joel profetizou e Lucas repetiu ali em Atos. Ele diz, acontecerá nos últimos dias. Se Lucas está repetindo, é porque já é real, já é atual. Diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso já aconteceu, irmãos? Sim, lá no Pentecostes.
Jesus falou, vão lá para Jerusalém, reúnam, ora, fique lá, até que do alto sejam revestidos de poder. Então isso já aconteceu, já aconteceu. Então, vossos filhos e vossas filhas vão fazer o quê? Profetizar. Filhos e filhas aqui no original está dando alusão de crianças e juvenis. Então, eles vão profetizar. Você sabe que criança é muito visual. E, eventualmente, o seu filho pode estar profetizando para você e você nem percebe. Porque Deus falou que vai usar as crianças para profetizar. De repente, você está na sua casa triste, o seu filho vem e fala algo da parte de Deus para você. Por quê? Porque já é atual essa palavra. Então as crianças vão profetizar. Os nossos jovens terão o quê? Visões. Se tem um grupo na sociedade perdido, é o jovem. Mas não no nosso meio. No nosso meio, o jovem tem visões proféticas. Lá fora ele tem visões só de coisa ruim. Mas aqui o Senhor está abrindo os olhos. E o que vai acontecer com os velhos? Hã? Alguém aqui se considera já velho? Eu não posso definir, né, o que é alguém velho, porque hoje em dia é muito relativo. A dona Edna está aí para mostrar que ela é mais jovem que muitos aqui. Mais bem disposta, sonhadora, e fala, e animada, né? Então, eu não sei quem é velho ou não, mas eu também conheço adolescentes que são velhos, parecem velhos. Você chama para fazer alguma coisa e está lá amuado. Amuado, a palavra que eu dou para amuado. Não é prostrado. Está lá, não quer fazer nada, não quer sair, é só na tela de um negócio. Isso é velho. Mas a Bíblia diz que os velhos, obviamente aqui os filhos de Deus, alguém cheio do Espírito, vão sonhar. Vão sonhar. Então você acha que já está indo para o final da sua vida. Mas Deus está falando, enquanto há fôlego, vai sonhar. Talvez você com as suas próprias mãos não faça muita coisa, mas você vai ajudar jovens a sonhar também. Você que está aqui, já passou dos 60, 70, não sei. Você vai levar jovens a sonhar. Você tem experiência, você tem vida. Você sabe ali mostrar o caminho. Isso tudo é tão valioso para nós. É tão precioso estar acompanhado de gente velha, mas que sonha. Que não perdeu a esperança. E quando você vê na internet alguém, esses dias eu vi, eu saltei de paraquedas, agora o Instagram mostra muita coisa de paraquedas para mim. Uma mulher lá de 80 anos. Eu falei, eu vou chamar os mais velhos da minha igreja para saltar de paraquedas agora. Isso é sonho. Você talvez foi roubado no sonho cedo demais. O Senhor está dizendo, não é tarde para voltar e ser restituído nos sonhos. Não é tarde para voltar, pensar e desejar e viver aquilo que estava no seu coração. Não está acabado os seus dias. O Senhor vai te dar essa graça de voltar a sonhar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Um exemplo de alguém que perdeu o sonho e perdeu a visão foi João Batista. João Batista, Jesus disse acerca dele que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento, da Velha Aliança, e foi o maior. Por que era o maior? Porque de Gênesis até Jesus, os profetas foram aumentando de grau. Quanto mais próximo do Messias, maior era o profeta. E João não falou de alguém que viria. Ele apontou o dedo na cara de Jesus e falou, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É esse, é ele. João Batista, ainda no ventre da sua mãe, quando a mãe passou por Maria, que também estava grávida de Jesus, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. João Batista, os governantes da época temiam João Batista. Ele não era qualquer pessoa, ele era o João Batista. Mas no final dos seus dias, o que aconteceu com João Batista?
Lá em Lucas, capítulo 7, verso 18, diz assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. Então João, nessa altura aqui, ele estava preso. E aí enviou 2 discípulos para fazer uma pergunta para Jesus. Então João Batista, esse homem cheio do Espírito, esse homem cheio de revelações, esse homem que sonhou com o Messias, que viu o Messias crescendo, que anunciou o Messias para todos, de repente faz uma pergunta para Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? João foi roubado na sua visão. João é aquela pessoa que, às vezes a gente vê, chega alguém no nosso meio e fala: pastor, eu já fui líder de célula, eu já fui obreiro, já fui discipulador, mas agora eu estou parado. Eu lembro logo de João Batista. Era alguém que se envolveu muito e agora está perdido. E agora está sem esperança, duvidando até do próprio Cristo. Ele viu o céu se abrirem, uma voz dizendo: esse é o Messias, esse é o meu filho. Ele viu uma pomba pousar sobre Jesus, representando ali que agora é o tempo que o Espírito Santo vai sair daquele lugar fechado e vai ser manifesto em todo lugar. Ele viu tudo isso, ele experimentou, ele vivia uma vida de milagres, de sobrenaturais, batizou pessoas. E de repente, estava descrente de si mesmo, do propósito e até de Jesus. Talvez você está aqui hoje e tenha, ou esteja parecido com João Batista. Você era muito envolvido, você era feliz em vir para a igreja, você era animado com as coisas de Deus, mas agora tudo é pesado, tudo é difícil. Você foi roubado nos seus sonhos e nas suas visões proféticas. O inimigo roubou você. E qual foi a resposta de Jesus para ele? No verso 21 e 22 de Lucas 7, olha o que diz: naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. 22. Então Jesus lhes respondeu: ide, anunciai a João o que vistes e o que ouviste. Jesus ali com os discípulos está vendo: olha, disse para eles: vocês estão vendo as coisas aqui, vai lá e anuncia o que você está vendo. Por isso é tão importante estar do lado de pessoas que veem as coisas. Talvez você não esteja enxergando, mas alguém vai ver e vai falar para você, e vai incentivar, vai incendiar o seu coração novamente. E aí o que Jesus disse? O que você viu e ouviu? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciam as boas novas. Jesus está falando para os discípulos o seguinte: vai lá e fala para João que vocês estão vendo acontecer tudo aquilo que ele sonhava e perdeu. Vai lá e diz para ele: volta a sonhar de novo. Olha a resposta de Jesus para João Batista: volta a sonhar de novo, volta a ver de novo pela fé. Tudo isso que você anunciou, que você viu, perdeu a visão, agora eu estou te dando uma nova oportunidade. E você sabe, Deus faz isso conosco. Ele está falando para você: olha, observa o que o Espírito está fazendo nos nossos dias. Não é normal o que está acontecendo aqui. Não é normal você ver tantas pessoas sendo curadas, sendo batizadas. O Espírito Santo está fazendo isso diante dos nossos olhos. Por que você vai ficar parado sem sonhar com isso? Por que você vai ficar parado envolvendo só com as suas coisas pessoais, individuais, naturais, se Deus te chamou para viver o sobrenatural? Deus te chamou. E Ele está fazendo isso diante dos nossos olhos. Quantas coisas têm acontecido em Portugal. Eu celebro muito a Deus, as igrejas crescendo. Eu converso com outros pastores e mostrando o tanto de coisa que tem acontecido aqui. E você aí parado, questionando: será que é isso mesmo? Será que tem que ir para a célula mesmo? Será que tem que ir para discipulado mesmo?
Jesus está falando para você, abra os olhos. Não perca tempo da sua vida. Não perca oportunidades que Ele tem para você. Aleluia. Fala aí para o seu vizinho, volte a sonhar. Certa vez os discípulos estavam num barco. Jesus tinha ido para o monte praticar o seu tempo de oração, seu tempo a sós com Deus. E a Bíblia diz que de madrugada, bem cedo, Jesus veio ter com os discípulos. Eles estavam lá no meio do mar. E Jesus veio ter com eles. Como que Jesus chegou? De mota d'água? Não, Jesus andou por sobre as águas. Você não gostaria de ver isso um dia? Aí, o que aconteceu? Os discípulos ficaram atônitos. Uns exclamavam, é um fantasma, né? E Jesus falou, calma, tenha bom ânimo, sou eu. E aí Pedro fez uma proposta para Jesus que eu diria que é uma coisa de criança. Você sabe, eu nasci num lugar onde tinha muitos rios, né? E a gente brincava ali à beira do rio, a gente nadava, né? Eventualmente a gente pegava umas pedrinhas redondas e tentava jogar assim para ela ir batendo na água. Quem já fez isso? Quem não fez não teve infância, desculpa, né? Você nasceu na cidade grande e o seu negócio era andar de metro, né? Mas na nossa época era montar num cavalo, era pular a cerca do vizinho, roubar milho. Não fazia isso não. Aí, Pedro fala para Jesus o seguinte, Senhor, se é o Senhor, eu quero andar na água também. Pedro era pescador. Possivelmente Pedro, na sua infância, deve ter pensado, um dia eu vou andar nessa água. Porque quando eu era criança, a gente ia para a praia, a gente saía correndo, pisando na água assim, como se fosse flutuar. Isso é coisa de criança. E de repente Jesus fala então para Pedro que Jesus repreende a Pedro. Falou, larga de ser besta, sou eu mesmo, você não precisa fazer nada não, acredita em mim. Jesus não fez isso. Jesus falou, você quer andar por sobre as águas? Então venha. E Pedro começou a andar por sobre as águas. Você quer viver algo sobrenatural? Jesus fala para você, então viva. Você quer ver coisas sobrenaturais? Jesus fala para você, então veja. Porque Ele quer edificar algo sobrenatural em você. Mas aí o que aconteceu? Pedro começou a andar por sobre a água. Mas aí lá em Mateus 14, 29, projeta aí, Mateus 14, 29. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas aí o que aconteceu? No verso seguinte, reparando, porém, na força do vento, olha aqui o roubo. Jesus falou, vem, ele olhou para Jesus, creu na palavra e começou a viver no sobrenatural. Mas de repente, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a circunstância. Começou a calcular, começou a olhar para as leis da física, não é? Um homem, como é que um homem pode andar sobre a água? Não, mas tem uma onda ali, será que eu vou conseguir passar a onda também? Tem um vento aqui, será que esse vento não vai me derrubar? Mas tudo isso era indiferente quando ele olhou para Jesus e creu. Mas depois de um tempo, a perseverança acabou e ele começou a afundar. Talvez Deus já te deu uma palavra, você já sonhou e começou a viver o sobrenatural, mas no meio do sonho aconteceu algo, acabou o dinheiro, no meio do sonho acabou a força, no meio do sonho a perseverança esgotou-se, e aí você começou a afundar. Isso é o inimigo roubando você. Mas hoje o Senhor vai te dar uma visão e vai te fazer sonhar de novo. Você vai andar por sobre as águas. Se a água, como é que é? Tem uma música. Se o mar não abrir, você vai andar por sobre as águas. Eu vou inverter. Às vezes você quer andar por sobre as águas, mas Deus vai abrir o mar diante de você. É a mesma coisa, nós vamos viver o sobrenatural. Mas não aceite ser roubado. Não aceite viver uma vida passiva quanto aos sonhos e visões
proféticas do Senhor. Um outro exemplo, discípulo de Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 14, a Bíblia diz que o rei da Síria fez guerra contra Israel. Mas havia ali um profeta, Eliseu. Diga, um profeta. E o que acontecia? O rei da Síria, ele traçava estratégias para avançar contra Israel, e o Senhor mostrava para Eliseu as estratégias. E Eliseu ia lá no rei de Israel e falava, cuidado, não vai por esse caminho porque tem uma emboscada ali. Não faz isso porque o rei da Síria está preparando algo ali. Então Israel era poupado por causa do profeta. Aleluia, quantos profetas tem aí? Se tem um profeta do seu lado, você vai ser poupado de problemas. E aí alguém falou isso para o rei da Síria. Falou, olha, tem lá um profeta e tudo que você pensa e fala, quando você deita no travesseiro, esse profeta sabe. E aí o rei da Síria falou, então vamos resolver esse profeta, vamos lá prender ele. E aí é esse contexto aqui, 2 Reis, capítulo 6, verso 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Diga, fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Próximo. Tendo se levantado muito cedo, o discípulo de Eliseu e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Não era Israel, era uma cidade próxima ali. Então, o seu moço, o discípulo, disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha para você ver o contexto. O discípulo de Eliseu acorda, sobe um monte para orar e olha que a cidade onde eles estavam, que era uma cidade muito pequena, estava cercado com fortes tropas. E aí ele chamou Eliseu. Eliseu, temos um problema. Tem um exército aí para nos matar. Aí Eliseu diz o seguinte, não se preocupe, porque o nosso exército é maior. Só tinha um problema. Só estavam os dois lá. Não tinha exército. Não tinha tropa. As tropas de Israel estavam lá em Jerusalém. Mas o que Eliseu enxergava que esse discípulo não enxergou? Próximo verso. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que esse jovem veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha isso. Eliseu tinha os olhos abertos. Eliseu via as coisas. Eliseu sabia, pode mandar o exército que for. Eu estou cercado, eu estou munido aqui de graça, de poder, de cuidado, de coisas sobrenaturais. Esse exército aí é forte para o olho humano, mas é muito fraco para o que eu tenho aqui de mim. E hoje nós vamos orar também, os seus olhos vão se abrir. Você vai enxergar o cuidado de Deus a seu respeito. Você vai enxergar que o Senhor está sempre ali presente. Você vai enxergar que Ele manda e Ele ordena que anjos acampem ao seu redor para te proteger, para te livrar do mal. E você vai sempre estar com essa palavra na boca. Mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo é possível ao que crê. Isso é uma palavra de sonhadores. Mas quem não está na sintonia, vive debaixo do medo. Que hoje esse medo desapareça da sua vida e você passe a enxergar aquilo que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Um outro exemplo de alguém que foi roubado nos sonhos foi o filho pródigo. Você conhece a história, não vai dar tempo de eu ler. O filho pródigo pediu herança antecipada, uma coisa desonrosa, uma coisa que expôs a vergonha da família toda, né? Pegou toda a sua herança e foi embora, gastou tudo com prostituição, com amigos, com bebedeira, com coisas dissolutas, diz a Bíblia. Mas em um momento ali de lucidez na vida desse jovem, ele lembrou de quem? Do pai.
Ele lembrou da bondade do pai. E aí ele voltou para ter com seu pai. E no caminho ele vinha pensando o que ia falar. Eu vou chegar lá no meu pai, eu vou falar que eu errei, eu fiz algo muito errado, que agora o meu pai poderia me tratar como empregado. Pelo menos empregado. Eu não tenho nem o que comer, eu não tenho nem o que vestir. Mas o meu pai trata bem até os empregados. Talvez ele vai me aceitar como empregado. Olha, alguém que sonhava em trabalhar junto com o pai, alguém que sonhava como herdeiro, estava agora comendo comida de porcos, que é algo, na época, impensável para um judeu. Mas, de repente, ao encontrar-se com seu pai, o pai nem deu tempo e nem deu ouvidos àquelas palavras que ele tinha pensado em falar. O pai, de repente, disse: você é meu filho, não vai ser empregado, você é filho. Em outras palavras, o pai estava ensinando o seguinte: volte a sonhar como herdeiro. Você foi roubado. E agora o inimigo quer que você sonhe pequeno. Não, você vai voltar a sonhar grande. Você vai voltar a sonhar como filho amado. Você vai voltar a sonhar como aquele que tem. Você perdeu tudo, foi culpa sua mesmo, mas a graça de Deus, onde abunda o pecado, superabunda poder. O Senhor te dá oportunidades, Ele é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, da milésima chance. Ele não quer que você agora perca nos sonhos e volte a sonhar só o que você consegue, só o que é capaz. Porque talvez esse jovem pensou: não, eu não vou sonhar mais coisas de herdeiro, porque eu já perdi as oportunidades, já esgotei a paciência do meu pai. Mal ele sabia que tinha muito mais graça para ele. E ele recebeu isso, foi recebido com festa. Colocou o anel no dedo, o anel fala ali da autoridade, da herança, da filiação, de alguém que assina pela família, né? Foi restituído em sonhos grandes. Se o pai recebesse como funcionário, ia ser algo justo, sim ou não? É justo. Mas Deus não quer fazer justiça na sua vida, porque Ele já fez em Jesus. Para você, Ele quer te dar graça sobre graça. Quantos recebem sonhos e visões hoje? Digam amém. Aleluia. E antes de nós orarmos, Pedro, depois disso tudo que aconteceu na vida dele, Jesus falou para ele certa vez que ele iria negá-lo. E Pedro, com seu temperamento ali muito forte, falou: jamais vou negar o Senhor. E aí, a Bíblia diz que ele negou Jesus, né? Não teve jeito. Mas Pedro não só negou Jesus, Pedro blasfemou contra Jesus. Pedro amaldiçoou Jesus. Pedro xingou Jesus. Ele não só deixou de seguir Jesus no Instagram, ele criou uma conta fake para falar mal. Pra você entender o que Pedro fez. E diante disso, a Bíblia diz que ele, se arrependeu, chorou, mas a Bíblia diz que ele voltou ao seu ofício, era pescador. Pedro então desistiu do sonho de ser como Cristo. Pedro afastou da sua equipe. Pedro afastou dos discípulos. E aí, ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, diga aleluia. É por causa dele que nós estamos aqui, né? Ele ressuscitou. E na ocasião ali, do terceiro dia, foram algumas mulheres ao túmulo de Jesus. Você conhece a história? Apareceu lá 2 anjos, dizendo que Jesus não estava mais ali. Aleluia, ele ressuscitou. E aí, olha o que esses anjos falam ali para aquele povo. Marcos capítulo 16, verso 7. Os irmãos do louvor já podem subir. Marcos 16, 7. Então, os anjos estavam ali dizendo algo àquelas pessoas. Mas ide, dizei a seus discípulos. Seus quem? De Jesus. Dizei aos discípulos de Jesus e a quem? E a Pedro.
que ele vai diante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele os disse. Preste atenção nesse detalhe. O anjo podia ter falado só o seguinte: vai lá e fala para os discípulos que Jesus está vivo e vai encontrar vocês. Só que ele não falou só isso, só para os discípulos. Ele falou, vai para os discípulos, mas vai lá em Pedro também. Porque Pedro já tinha se afastado, era pouco tempo. Talvez Pedro reuniu ali com os discípulos e falou, gente, para mim não dá mais, acabou. Eu fiz algo terrível. Eu me arrependi, mas não dá mais para continuar. Aqueles discípulos sabiam o valor dessas palavras. Porque alguém poderia falar, não, deixa Pedro. Pedro se afastou porque ele quis. Pedro não quer mais estar conosco. Ele saiu do grupo da célula, não quer estar mais conosco. Mas a palavra de Deus fez questão de registrar que Deus não se esqueceu de Pedro. Em outras palavras, ele estava dizendo, vai lá e fala para Pedro que ele não perdeu a sua posição, que é para ele voltar a sonhar de novo. Esses 3 anos de discipulado com Jesus, Pedro certamente encheu seu coração de sonhos, de visões. Era alguém que estava ali mesmo com Jesus. Mas o erro de Pedro fez com que ele perdesse os sonhos. E Deus estava restaurando novamente. Vai lá e fala para Pedro, você não é pescador de peixe. Você foi chamado para pescar homens. Volta à sua posição original. Volta para o grupo. Entra para o grupo de novo. Vem fazer parte de novo. Vem sonhar de novo. E o mais interessante é que Deus não restituiu a posição original de Pedro. Deus colocou ele como líder dos apóstolos. Isso é ou não é graça de Deus? Aquele que menos merecia foi mais honrado. Ninguém faz isso, só Jesus. Só Jesus é capaz de voltar você a uma posição que você nem tinha. Só Jesus é capaz de restituir algo que foi roubado e você nem percebeu. Você percebeu uma parte, ele percebeu a outra e ampliou a graça sobre você. Quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar. Talvez você foi roubado nos seus sonhos. Talvez você já viveu muito do sobrenatural. Talvez você já liderou, já se envolveu, mas agora o seu coração está frio. Agora você está distante. Agora você está se sentindo incapaz, incapacitado. Ou porque você errou, ou porque erraram com você, ou porque você perdeu uma oportunidade, ou porque você perdeu o ritmo. O Senhor está dizendo, volta à posição. Volta para cá. Volta ao propósito. Volta a sonhar de novo com as multidões. Volta a sonhar de novo com os milagres. Veja paralíticos andando. Veja cegos sendo curados. Enxergue o sobrenatural. Enxergue o sobrenatural no seu casamento. Enxergue o sobrenatural nas suas finanças. Enxergue o sobrenatural da sua liderança, no seu ministério. Porque aquilo que você é capaz de ver, é aquilo que Ele vai te dar, é aquilo que Ele vai abrir para você. Fala agora só você e o Senhor. Fala, Deus, eu quero meu coração cheio de sonhos novamente. Eu quero que os meus olhos estejam cheios das visões proféticas, das visões espirituais, daquilo que o Senhor plantou no meu coração, que não se perca nenhum sonho. Tudo aquilo que foi adormecido, roubado, toda área que foi defraudada pelo inimigo, o Senhor vai restituir em você a partir de agora. Receba agora olhos abertos, receba agora coração em chamas, pegando fogo por aquilo que já queimou. Receba agora coisas que você nunca imaginou, que você nunca pensou, que você nunca sonhou. O Senhor está restaurando agora os seus olhos. Com seus olhos naturais fechados, Ele vai te fazer enxergar coisas sobrenaturais. Enxergue agora pelo poder do Espírito. Enxergue agora pela graça de Deus. Tudo aquilo que as vozes dizem que não são mais
não é mais capaz de fazer, não é mais possível na sua vida. Você perdeu o tempo, você perdeu o pique, já passou. Não passou, porque o Senhor é quem diz a palavra final. O Senhor está chamando você pelo seu nome. Essa palavra é para os discípulos e para Pedro, para os discípulos e para você, para os discípulos, para aqueles que são e aqueles que estão afastados também. Recebe agora visões em nome do Senhor Jesus.